Na Real na TV hoje tem um programa especial com Carlos Melo para analisarmos a situação política do Brasil. Ao meu lado aqui o jornalista José Márcio Mendonça. Mais uma vez um prazer, Carlos, estar aqui com você num Prazer é meu. momento tão especial da história brasileira, né? Pois é. Como é que você vê o andamento do processo de impeachment à luz desta carta do vice-presidente da República, Michel Temer? Pois é, o processo até começo da segunda-feira, até a tarde de ontem, parecia que o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, havia se precipitado, né? Pressionado pelos seus problemas todos, talvez ameaçado de alguma forma pelo Procurador-Geral da República. Então, ele aceita o impeachment, cria uma grande confusão, e o que se via ali era que o governo, por incrível que pareça, estava bem organizado, né? Rapidamente a presidente Dilma fez um pronunciamento e também assumiu um alvo muito claro. O alvo passou a ser o Eduardo Cunha, com todos os problemas com o Eduardo Cunha. Então, até ali, a questão era um confronto entre a presidente Dilma, que dizia-se limpa, sem problema nenhum, não tenho conta na Suíça, não é? Contra o Eduardo Cunha, aquele que tem conta na Suíça. Não é? E, nesse sentido, a questão ganhava a opinião pública mais ou menos dentro dessa polarização. Né? Ao mesmo tempo, ela fazia um gesto de constranger o vice-presidente da República, né? Repetindo diversas vezes que confiava no vice-presidente da República. Enfim, quem confia, não precisa nem ficar repetindo, né? Que confiava, e isso foi causando um certo constrangimento. E, de repente, vem a carta. Né? A carta, e aí é muito importante saber, afinal de contas, quem vazou essa carta, se foi o Planalto, se foi o próprio Temer, há muita controvérsia sobre isso, a gente não vai chegar a uma conclusão por enquanto, né? Mas a carta, ela de algum modo, nessas últimas horas, é interessante que ela retira o Eduardo Cunha do centro da cena e coloca o Michel Temer no centro da cena. Né? Então, me parece que nessas últimas horas, o confronto não tem se dado entre Dilma e Eduardo Cunha, tem se dado entre Dilma e Michel Temer. O que, do ponto de vista qualitativo do confronto, muda bastante. Né? Porque uma coisa é a figura rejeitada do Eduardo Cunha. Né? Outra coisa é a figura do Michel Temer, que não é exatamente querida, nem tudo mais, mas não tem a rejeição que tem o Eduardo Cunha. Então, pode ser que esse confronto tenha assumido uma outra natureza, né? Menos emocional, Dilma versus Cunha, né? E agora mais política, Dilma e a questão do seu vice-presidente, que organiza um governo, um eventual governo de transição, e de uma série de problemas que existem Bom, Carlos, no Brasil. nós temos, Carlos, aí, agora, fomos para o vai ou racha, né? Então, nós temos dois cenários possíveis nos próximos dias, nas próximas semanas, ou no máximo nos próximos 3 ou 4 meses. Ou seja, um com Dilma e outro sem Dilma. Agora não tem mais jeito. É isso. Como é que você analisa o Brasil diante dessas duas condições? Tá, A vamos Dilma lá. vencer e a Dilma perder. Só para acrescentar, sendo que a vitória da Dilma pode ser num contexto em que ela é minoritária no Congresso, né, Zé? É exatamente. Então, quando a gente fala com Dilma, nós já temos aí dois cenários. Né? Na verdade, temos com Dilma, sem Dilma, mas com Dilma dois cenários. Certo? Com a Dilma forte, né? Com mais de 250 votos, com 257 votos ou mais, metade da Câmara, consistente no Senado, porque aí nem chegaria no Senado, mas com força no Senado. E mais importante, a imagem dela, né, tendo se recuperado. Nesse sentido, ela mostraria uma resiliência tão grande, uma força extraordinária mesmo, eu diria, né, que lhe daria muita autonomia em relação, inclusive, aos seus aliados, em relação ao PT e tudo mais. Inclusive ao presidente Lula. Né? Inclusive o presidente Lula. Nesse aspecto, nesse cenário, veja, né, muito condicional, nesse cenário, eu diria que você poderia até esperar um aprofundamento do ajuste, o ministro Levi ou alguma coisa como Levi
empoderado para você seguir com esse processo de ajuste. Bom, eu acho que esse cenário, nada no Brasil é impossível porque até as vacas tossem, não é? Mas esse cenário eu acho ele menos provável. Menos provável. Menos provável. Um cenário com Dilma, o mais provável, me parece que seja a Dilma saindo desse processo com algo inferior a 257 votos, né? Ou seja, sem o número necessário para aprovar medidas com facilidade, e muito dependente do PT, dos movimentos sociais todos, que têm uma agenda que é uma agenda antagônica ao ajuste do ministro Levi, né? Então, nesse segundo cenário Dilma, você teria uma Dilma que não teria mais à sua frente o obstáculo do impeachment, né, mas nem por isso você teria o fortalecimento de um programa de ajuste e de recuperação lá na frente. Talvez você tivesse o aprofundamento daquela agenda de 2014, o aprofundamento daquela agenda olha, vamos gastar porque aí nós retomamos mais rapidamente o desenvolvimento. Eu não sou economista, mas todos os economistas que eu tenho referência dizem que isso pode ser um desastre. E você considera esse segundo cenário provável? Eu acho que esse segundo... Torna a dizer, Petro, nós estamos numa situação, como se diz, né, de vaca estranha bezerro, né? Então qualquer coisa é possível, né? Eu acho mais provável que o primeiro. Agora há um terceiro cenário, que é o cenário, né? Sem Dilma, cenário com Temer. O cenário sem Dilma significa que o PT e os seus aliados saem desse processo com o discurso da vitimização. Se foram vítimas ou não, não vou entrar nesse mérito, né? Vão propagar a ideia de que houve um golpe, né? E vão para a oposição, né? Vão para a oposição de um governo que terá muitas dificuldades, porque é claro que sempre haverá uma suspeita sobre o PMDB e sobre o Michel Temer. Conspirou, quem foi que derrubou a Dilma, afinal de contas, qual foi o papel do Michel Temer, olha aquela carta, naquele momento, né? Eu estou projetando lá na frente. Além disso, uma agenda complicadíssima, uma agenda de muitos enfrentamentos, né, a setores corporativos, etc., e com uma situação que ainda que haja, no primeiro momento, um choque de confiança, você vai ter ainda inflação, você vai ter desemprego, você vai ter crises sociais, questões como essas terríveis que nós estamos assistindo nesse momento, né, Zika vírus, a questão do Vale do Rio Doce, essa estima baixíssima, essa autoestima baixíssima que hoje há no país, isso não se resolve automaticamente pelo impeachment, até porque o Temer não cumpre o figurino do herói, né, que vem para resgatar, né? Do estadista e tudo mais. Tal. Então, com impeachment ou sem impeachment, o mais provável é que a gente continue um processo muito complicado. Não é? Que nada Mas, digamos, exatamente na questão do impeachment, que probabilidade, vamos dizer, só como exercício, não como um exercício matemático, mas como um exercício de análise política. O cenário com Dilma fraca, o cenário com Dilma forte e o cenário sem Dilma. Qual o peso que você daria para cada um dos cenários? Sobretudo os setores do mercado sempre funcionam muito com essa ideia da probabilidade. Eu, normalmente, para brincar e irritar as pessoas, eu falo 50%. Mas é claro que não é. A maior probabilidade é dela sair desse processo, se não sair derrotada, sair desse processo enfraquecida. Ou seja, seria o segundo cenário. O segundo cenário. Eu estou falando de alguma coisa superior a 50%, 60% talvez, né? Sair muito mais enfraquecida do que fortalecida. Veja, fortalecida por não ter caído, mas enfraquecida do ponto de vista da sua autonomia, não é? Para isso, seria necessário estabelecer uma trégua interna no campo do PT de assimilação do ajuste.
Não é? Eu não vejo isso, nesse momento, como uma possibilidade. Quer dizer, ontem, vocês imaginam que o presidente Lula, reunido com os movimentos sociais, de certa forma atuou como um bombeiro. Não é? Os movimentos bastante radicalizados. Não é? Existem setores do PT que abandonavam, de certa forma, o apoio ao presidente da República justamente porque se sentiam traídos pela agenda Dilma Levi. Não é? Recuperar esses setores e exigir deles, não é? uma disciplina, uma aceitação de uma agenda que eles, com a qual eles não se identificam, aliás, são contrários, eu acho muito difícil. Né? Talvez até mais difícil do que escapar do impeachment. Né? Agora, Melo, oposição e governo tratam nesse momento uma luta. O governo quer dar celeridade ao processo porque teme que a oposição leve mais gente às ruas e que também a deterioração da economia muito prevista para os 3 primeiros meses do ano coloque a opinião pública também ainda mais contra o governo. E o PT e os grupos governistas querem que isso seja decidido rapidamente. Como é que você está vendo isso? Essa visão da oposição é correta? A visão do governo é correta? Eu acho que os dois estão, taticamente, os dois estão corretos. Não é? Ao governo, sobretudo neste primeiro discurso do impacto da vitimização da Dilma, vítima de Eduardo Cunha, não é? Era importante resolver isso logo. Aproveitar ainda esse sentimento fluido de que a Dilma está sendo vítima não dos seus erros e dos problemas todos, mas vítima do Eduardo Cunha, né, dos interesses do Eduardo Cunha, e rapidamente aproveitar esse sentimento de opinião pública e votar logo. Nesse sentido, ela é muito provável que tenha mais de 171 votos. Né? Se livraria. Agora, ao longo do tempo, né, num outro ritmo, num ritmo onde você estende o processo, passa as festas de final de ano, né, entramos ali em janeiro em recesso, voltamos a discutir isso em fevereiro ou depois do carnaval, né, você tem uma série de problemas aí nesse meio tempo. Você tem a ressaca do final de ano e aumento de desemprego. Né? Agora, só para concluir, Pedro, tem aumento de desemprego. Você tem índices da economia piorando. A Lava Jato. O que pode vir da Lava Jato são 35 delações. Né? Que qualquer coisa pode vir daí. Vamos lembrar que o líder do governo no Congresso está preso. Né? E que não é uma pessoa com a mesma disciplina partidária, etc., de outros membros do PT que foram presos. E além disso tudo, as condições sociais que pioram. Não é? Esse clima de meio decadente no Brasil, né? Essa coisa vai piorando, a autoestima vai piorando. Isso pesa contra qualquer governo, sobretudo numa situação como essa. Não resta dúvida de que as forças econômicas mais organizadas hoje gostariam que o governo Dilma acabasse agora e houvesse uma revigoração da política econômica. Então, de um lado nós temos um PT e poucos partidos que montam aí 110, 120 deputados, solidamente aglutinados contra o impeachment, e do lado da oposição nós temos o equivalente a 110, 120 deputados que também são solidamente a favor do impeachment. Esses números repetem a eleição do Eduardo Cunha. A oposição com 100 votos, o governo com 130 votos, o Eduardo Cunha com 267. Ok. Bom, esses 270 votos aproximadamente são compostos por partidos fragmentados, fisiológicos, que gostam de nepotismo, implicados em grande parte com corrupção e outras mazelas da política brasileira. Eles têm um benefício imediato de cargos, de benefícios do governo, e têm provavelmente terão uma participação num futuro governo, seja com Dilma, seja sem Dilma, de qualquer jeito. De outro lado, eles têm que descontar 3 anos muito difíceis de economia, já quase certos da parte da presidente Dilma. Por que
que a base do governo, esta base fragmentada, não se deslocaria rapidamente para o lado do impeachment? Olha, o que nós estamos dizendo aqui é que se você tiver um processo mais longo, onde essas condições se deteriorem, né, consistentemente, eu acho que é isso que vai acontecer. Se você tiver um processo mais curto, em que a rua parece reticente, né, em que a opinião pública, uma parte consistente da opinião pública parece dizer o seguinte: não, tudo bem, a Dilma não é nenhuma maravilha, mas nesse sentido, nesse momento ela está sendo vítima do Eduardo Cunha, então você teria uma outra condição, né? Nesse momento, você tem uma situação em que os motivos do impeachment não estão claros. Desculpa só interrompê-lo aí. Será que as condições econômicas vão se deteriorar tão dramaticamente no prazo de um mês a mais ou um mês a menos? Mas não é um mês a mais, um mês a menos. Nós estamos falando o seguinte, de festas de final de ano, nós estamos falando do recesso em janeiro. 2 meses. 15 dias do carnaval. E 15 dias do carnaval. Nós estamos falando em 3 meses. O que acontece com o país depois do Natal e Ano Novo em termos de atividade econômica? Vocês sabem que há naturalmente uma piora. Não é? As empresas dispensam, sobretudo o comércio, em virtude do fim do Natal e tudo mais. Além, num ambiente como esse, pode ser muito pior, né? A percepção da piora pode aumentar. Então, o governo está absolutamente certo em acelerar o processo. Tá? Ele está absolutamente certo em acelerar o processo. Porque não adianta a gente imaginar, Petros, que você tem um impeachment sem rua. Não tem. Ninguém também vai derrubar a presidente da República sem ter algum suporte das ruas, né? Porque isso vai parecer um golpe branco. Não é? Ali, como se diz, né? na Câmara Federal tem de tudo, menos bobo. Não é? Então ninguém vai fazer isso sem algum suporte das ruas. Se você fizer, se o processo for acelerado, for muito rápido, eu acho que a presidente tem mais chances. E ela já percebeu isso, o governo percebeu isso. E a oposição também percebeu isso, por isso que ela quer alongar esse processo. Agora, Carlos, qualquer que seja o desfecho, você mostrou aí, mesmo com a Dilma conseguindo mais de 200 votos para ficar, você vai ter um país rachado. Ou seja, você vai precisar de usar a expressão manjada, um governo de união nacional, ou pelo menos de uma meia união nacional, não é isso? Uhum. Em quem você vê mais condições nestes cenários de negociar um acordo mais amplo, envolvendo a sociedade, envolvendo pelo menos parte dos sindicatos, envolvendo boa parte dos partidos, não tanto essa turma do baixo clero, como o Petros falou, Dilma ou Temer. Você sabe o discurso do Temer eu sou a União Nacional, não é isso? Você sabe que a gente vem discutindo aqui faz tempo, né? O problema da crise de liderança, né? Não temos, enfim. Nesse sentido, quem assume esse papel é quem tem o espaço institucional, é o presidente da República, certo? Aí você me pergunta, o Temer ou a Dilma? Olha, a presidente Dilma já foi dada essa oportunidade diversas vezes, a começar pelo discurso da vitória, onde ela se nega a falar o nome do seu adversário. No discurso da posse, ela também se nega a dizer o nome do seu adversário. Em vários momentos, foi recomendado a ela que ela buscasse vários setores, empresários. Num determinado momento, vocês vão se lembrar, eu estive aqui, nós conversamos sobre isso, num determinado momento, setores do PIB recuaram, não é? Sinalizaram que, olha, ruim com a Dilma, pior sem ela, até apoiaram. Foram para Brasília conversar com deputados. Foi entre agosto e setembro. Ela teve uma janela de oportunidade ali para fazer uma reforma ministerial com a economia e chamar para a União Nacional. Ela também não chama ali. Então, nesse aspecto, ela teve diversas chances. Ela fará isso agora, não é? E se fizer, não descarto a possibilidade que ela faça, uma vez que a situação se complica muito. E se fizer, ela terá a credibilidade para isso, ela terá o benefício da dúvida, não é? Eu acho que é mais difícil. Né? Agora, no caso do Michel Temer,
ele já vem fazendo esse discurso e, nesse aspecto, ele teria pelo menos o benefício da dúvida, não é? Ainda que eu acho que não conseguisse fazer um governo de união nacional, não. Ele conseguiria fazer um governo de união de uma parte. Não é? Agora, nesse jogo de expectativas racionais, se tudo isso é verdade, a presidente Dilma não tem condição de ser amálgama de forças políticas suficientes para mudar o caminho da economia. Ela possivelmente terá maior fragmentação política do que já tem hoje, se a vitória não for retumbante, que não é provável que seja. Que a economia brasileira vai continuar se deteriorando. E os agentes econômicos vão estar crescentemente com as suas expectativas deterioradas. Fica difícil imaginar que alguém vai votar a favor da presidente Dilma nesse contexto. Eu não estou querendo induzir ao raciocínio de que o impeachment é provável, mas eu estou dizendo, relativizados esses fatores, existe uma outra questão que também é fundamental, mas que me parece mais esquecida hoje, que é o fato se esse impeachment é legítimo. Ou seja, se existe realmente uma fundamentação do ponto de vista jurídico para que a presidente seja impedida. Há juristas, grandes juristas de um lado dizendo que sim, há outros juristas dizendo que não. Mas essa questão institucional parece ultrapassada e pouco questionada. A questão realmente virou um grande fla-flu. Aí eu pergunto, por que um político hoje da base aliada votaria na presidente Dilma com expectativas racionais tão contra o governo quanto são agora? Veja, Petro, em primeiro lugar, ela não precisa ter 257 votos, nem 513, nem 308, ela precisa de 171, não é? Partindo do teu raciocínio, ela já tem uma base que lhe é fiel, porque é do mesmo grupo, é do mesmo conjunto, quer dizer, ela funda junto com ela, de alguma coisa em torno de uns 130, certo? Certo. Foi a votação que o Arlindo Schneider teve na disputa com o Eduardo Cunha. Né? Bom, 40 e poucos votos, né, podem ser atraídos por uma série de motivos. Alguns emocionais, etc. A questão de não enxergar legitimidade ou do Eduardo Cunha ou do próprio pedido de impeachment. Né? Outros votos podem ser atraídos por questões absolutamente concretas e fisiológicas, como tem sido normal no parlamento brasileiro. Então, dizer que ela não consegue os 171 votos de jeito nenhum, porque as pessoas já vislumbram esse cenário lá na frente, portanto não teria sentido, faz sentido esse raciocínio. No entanto, nós temos que considerar essa particularidade. Ela não precisa... Uma questão de probabilidade também. Ela não precisa de 257 votos. Ela precisa de alguma coisa, além do que ela já tem garantido, de 50 votos a mais. Não é? E todo tipo de negociação, em grande medida legítima ou ilegítima, não importa, pode ter influência nesse processo, não é? Uma ponte, uma obra, um compromisso, um cargo, alguma coisa, pode juntar esses 50 votos. Por isso que é importante a gente compreender que a rua vai ter sua importância, quer seja para defender a presidente Dilma, e nesse sentido os agentes políticos do seu lado já têm agido, né, nessa direção, como para contestar a presidente Dilma e pressionar aqueles que podem mudar o seu voto. Agora, Carlos, pensemos uma questão que eu coloco para você. Com Dilma, em qualquer circunstância, você acha que ela não seria levada ou forçada a dar uma guinada na política econômica? Se ela ficar dependente do PT e do Lula, ela vai ter que mudar. Mas se ela não ficar também, ela não pode ser tentada a isso para tentar, digamos, conquistar a rua? Olha, veja... Ou seja, o cenário Dilma indica, provavelmente, uma mudança de rumo na política econômica. Sobretudo se ela estiver fraca. Se ela estiver fraca, Mas também eu acho que vamos ter ela claro. forte, porque aí o que ela deseja, todo mundo sabe que não é isso que o Levi está fazendo. Ela está fazendo isso por uma série de questões. Se ela sair fortalecida, por isso que eu acho, mas ela fraca e Vamos ter claro uma condição preliminar a tudo isso, que eu acho que é importante até fazer um parênteses nessa nossa conversa. Se esse impeachment
é golpe ou não é golpe, isso pode ser discutível, certo? Conheço muita gente que eu respeito muito que faz uma avaliação de que é golpe, e conheço muita gente que eu igualmente respeito que diz que não é golpe, certo? Tá bem. Agora, certamente, se o impeachment, se ela vence essa barreira do impeachment, se ela não cai com esse processo, qualquer outro cenário que se imagine retirando ela do poder é golpe. Tá certo? Tá. Então... Ou seja, ela vai ter uma legitimidade para não sofrer um golpe. Se você quiser discutir, a legitimidade, ela já tem a legitimidade das urnas. Que não serviu para muita coisa. Que não serviu porque falta credibilidade e falta governabilidade. Né? Mas a legitimidade das urnas, ela terá a legitimidade de ter vencido um processo de impeachment. Quer dizer, para quem ainda não se convenceu, terá que se convencer de que é com esse que nós vamos até 2019. Não é? Porque qualquer alternativa fora disso é uma alternativa de força, não mais constitucional. Aí não tem mais o argumento constitucional. Não é? Então, esse é um aspecto. Bom, nesse sentido, como que ela pode se posicionar, uma vez que ela diz o seguinte, olha, eu já superei todas as barreiras legais, eu estou garantida. Não é? A presidente Dilma, ela tem se mostrado muito reativa a abraçar com carinho, digamos assim, o ministro Levi. Ela teve várias chances, em vários momentos, não é? Condição de dar toda a força ao Joaquim Levy, e de certa forma ela trazia o Nelson Barbosa, ela trazia outros personagens para o centro da cena para contrapor. Não é? Quer dizer, mesmo enfraquecida por não ter 257 votos, não é? Mesmo saindo desse processo frágil, né? Que avaliação que ela fará? Eu estou frágil e, portanto, eu preciso recuperar o poder das ruas, né? O que é muito complicado, porque nós sabemos que economicamente esse cálculo não fecha. A questão não é ideológica, o cálculo não fecha, economicamente não fecha. Ou ela compreende que o cálculo econômico não fecha e faz um apelo à sua base do seguinte, calma, nós precisamos ajustar esse negócio, porque esse negócio não vai fechar, não vai dar certo. Não é? Isso vai comprometer, no longo prazo, o país. Então é necessário fazer um ajuste. Que racionalidade ela assumirá? Difícil prever. É difícil prever. Agora, nós temos indicadores antecedentes, digamos assim. Não é? Ela teve em vários momentos oportunidade, né, de desenvolver esse raciocínio e chegar a essa conclusão e agir, ela não agiu. Agora tem um cenário, Melo, Zé Márcio, eu acho que tem um cenário que as pessoas não gostam de falar, mas ele tem uma probabilidade importante de acontecer. É termos uma presidência mais uma presidente frágil, com condições de governabilidade persistentemente frágeis, durante um período longo, isso, 3 anos. Isso é uma possibilidade. Não poderíamos caminhar para um cenário de ruptura institucional? Aí, bom, aí é difícil... Do ponto de vista, como cientista político, você não acha que nós atingimos um nível de deterioração? Eu gostaria só de alimentar, esse é um debate que não se faz na mídia, mas digamos, estamos com um nível de crescimento econômico superior à crise de 2008 na maior nação do mundo, chamada Estados Unidos. Estamos com uma desesperança em relação ao futuro de longo prazo bastante acentuada. Uma classe política metida num processo de corrupção como jamais visto, um processo sistêmico. Temos possibilidade de simplesmente ter os partidos entrarem em um processo de ruína. Se fala muito que as instituições funcionam. Será que funcionam mesmo, Melo? Olha, eu nesse aspecto eu estou muito tranquilo. Eu nunca comprei essa tese de que as instituições funcionam. Disse aqui, inclusive, em algumas oportunidades. Primeiro, partidos políticos, governo, são instituições também. Concordo. Né? Segundo, quando você olha para
quando se diz, não, olha o judiciário. Nós estamos falando de quem? Do Supremo. O judiciário pode estar funcionando sobre determinadas condições e a partir de um determinado ponto de vista para o que nós vimos, para o que nós chamamos de mensalão ou o que nós chamamos agora de petrolão. Mas as instituições não funcionam para o cidadão comum. Não é que se depender de um processo no judiciário, esquece. O Estado não é nem funcional para esse cidadão Ministério Público tem agido de uma forma com independência, né, uma forma extraordinária, digamos assim, para esses casos. Mas isso não é uma verdade, né, em termos de funcionamento para todo o país e etc. Tal, né, a Justiça e o Ministério Público. Então, quando se fala que as instituições funcionam, normalmente as pessoas estão olhando para uma parte do Judiciário e para uma parte do Ministério Público e para uma parte da Polícia Federal. Para esses casos especificamente. Né? Então, essa tese eu nunca comprei. Eu sempre defendia a ideia de que nós temos diversos problemas institucionais. Diversos problemas. Né? E do ponto de vista das instituições do sistema político, nós entramos em colapso já há um bom tempo. E por que não entraríamos num processo de ruptura? Olha, será que não estamos brincando com fogo? Eu diria para você que no Brasil você tem duas hipóteses. Primeiro é a sempre possível conciliação. Né? Faz parte da nossa história e até do nosso DNA conciliar. Talvez o maior problema dessa crise seja justamente a incapacidade de conciliação. E a isso eu tenho uma visão que eu acho importante colocar aqui. O Brasil sempre teve um centro político conciliador. Não é? Fosse o poder moderador lá do imperador, né, no Império, fosse mais recentemente o antigo PSD, não é? Que de certa forma conciliava entre o conflito da UDN e do PTB, não é? Ou fosse o MDB e o PMDB mesmo, né? O centrão na Constituinte. Sempre você teve um centro conciliador. A nossa questão, esse centro, ele entrou em colapso também. Ele se transformou majoritariamente fisiológico. O PMDB, ele perde essa inclusive está envolvido em corrupção. Essa capacidade. Né? A questão é, existem setores hoje do PMDB articulando, né, nos bastidores, no sentido da conciliação? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Primeiro, e se existem, conseguirão articular algum tipo de conciliação, uma vez que o inferno assusta demais e nós não queremos o inferno e, portanto, nós precisamos de algum tipo de acordo, alguma conciliação? Nós vamos ter que ver ao longo desse processo. Né? Não sei se essa retirada do Padilha, esses movimentos do Moreira Franco e alguns outros setores que estão no Congresso hoje não são capazes de articular um centro conciliador. Sei, nós vamos ter que olhar para esse processo. Mas como cientista político, o senhor acha que nós chegamos a um ponto de deterioração que pode levar a uma crise institucional mais profunda? Nós vivemos uma crise muito séria há um bom tempo em que nós temos deteriorado esse ambiente todo e nós não temos lideranças políticas eficazes, fortes, respeitáveis. Você tem uma grande crise de representação e, portanto, as instituições precisam ser fortalecidas e você não tem esse suporte. Essa ideia de imaginar que as instituições brotam do chão, você joga água, ela nasce, é uma bobagem. As instituições, elas são formadas por indivíduos, não é? Então, a qualidade dos indivíduos que formam as instituições é fundamental e nós negligenciamos isso há um bom tempo. No outro dia, o meu colega e chefe, o Marcos Lisboa, usou uma expressão que eu achei muito interessante. Ele falou do fetiche da macroeconomia. Né? Nós vivemos sobre o fetiche da macroeconomia durante diversos anos. Não, olha, os tais dos fundamentos macroeconômicos, não é? Estão ali mais ou menos em ordem e nós achamos que estava tudo bem. Nós negligenciamos outras questões importantes. A política, por exemplo, e agora está se cobrando um preço muito caro. Não é? Então, temos um problema. A nossa questão é se nós temos elementos de conciliação
capazes de segurar esse processo no limite e recomeçar algum tipo de acordo do ponto de vista de reestruturar as instituições da política e, portanto, nos antecipamos ao caos e não chegamos a ele, ou nós não temos e aí nós chegamos ao caos. Aí seria um processo de puro achismo, quer dizer, não seria nem intuição, né? Seria um palpite de sorte. Agora, se eu te dissesse o que vai acontecer. Tem uma peça neste jogo de xadrez aí que, embora pareça que não, porque ele tem que tomar algumas posições, é a grande incógnita do jogo, que é o ex-presidente Lula. Qual o papel dele? Olha, o ex-presidente Lula já foi... Qual o papel que ele vai jogar ou está jogando nos bastidores e que a gente não acompanha? Será de fogo na gasolina ou será de bombeiro? O ex-presidente Lula já teve muito mais força do que hoje, e isso é uma obviedade, né? O que a gente nota é que o presidente vem se despoderando. Né? Se fala em empoderamento, vamos usar agora o neologismo para perda de poder. Ele vem se desempoderando. Né? A começar pela dificuldade que ele sempre teve de se fazer ouvir pela presidente da República. Não é? Quer dizer, ela o ouviria dentro em novas condições, em condições diferentes da que nos trouxe até aqui, ela passaria a ouvir o presidente Lula, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o presidente Lula tem sido alvo, se isso é justo ou se isso não é justo, não vou entrar nessa questão, mas ele tem sido alvo de uma série de ataques. Quer dizer, o seu entorno tem sido atingido. Um dos seus amigos, a sua família. Se referindo a essas questões da Polícia Federal, etc. Tal. Corrupção, diabo. Ele tem sido atingido. Quer dizer, ele ainda conseguiria se colocar nesse processo político como uma voz a ser ouvida pelo país, pela nação, ou ele, em virtude disso tudo que ocorreu, ele hoje vocaliza apenas uma parte da sociedade. Né? Me parece, e isso não é bom para o Brasil, ele vocaliza só uma parte da sociedade. Agora, isso é um grande problema, que é uma liderança que... O que acontece é o seguinte, as linhas dele e do PT e do Lula, do PT e da Dilma, seguem no mesmo sentido. Agora, eu pergunto se, em algum momento, elas não podem mudar de sentido. Por uma simples razão. Dilma é presente. PT Lula futuro. E PT têm uma questão de sobrevivência. Isso. Eu entendo a sua... É por isso que há essa dúvida. Eu entendo a sua lógica, e ela faz todo sentido do mundo. Aliás, vamos lembrar a nota do PT em relação ao caso Delcídio, né? E a posição do PT em relação à comissão de ética com Eduardo Cunha. De certa forma, o PT resolveu se preocupar com a sua imagem, se preocupar com o futuro, não é? Assumiu, eu diria extemporaneamente, até uma postura ética em relação a esses casos, não é? Só que isso compromete bastante o governo Dilma. Não é? Há quem avalie que para usar um clichê que tem sido bastante usado, que é melhor um final horroroso do que um horror sem fim. Né? Então, nesse sentido, o PT estaria fazendo um cálculo, né, do mal menor. Né? E com a presidente Dilma, da forma como está nesse cenário, até 2018, seria a desintegração total do partido, dentro desse raciocínio. Né? Então, para o PT, você tem dois caminhos. Ou a Dilma cai e o PT vira a vítima do processo e vai para a oposição, né? Ou a Dilma se liberta. E aí vai para uma agenda do PT e aí... Não é? Agora, isso significa, usando a sua imagem, que o PMDB já fez o cálculo dele, do custo-benefício, e percebeu, pelo menos parte do PMDB, que o custo-benefício era pular fora. É isto? O gesto do Michel Temer é um pouco isto?
Ou seja, a própria divisão do partido, né? É. O partido está dividido, literalmente. No caso do PMDB, o que pode... O PMDB, para começar, é um todo contraditório. Você tem o pessoal que não faz cálculo. Você tem o pessoal que faz conta. Não é? Que é diferente. Que, olha, quanto que eu vou ter em cargos, emendas, etc., tal, esquemas, enfim. Não é? E, portanto, não olha muito para o futuro, olha para o presente. Né? No presente eu tenho essas garantias, ponto. Você tem um setor do PMDB que não, que é mais sofisticado e que olha para o futuro. E no futuro, o seguinte, olha, ela vencendo ou não vencendo esse processo de impeachment, ela vencendo esse processo de impeachment, a situação não melhora substantivamente. Não é? E ela não vencendo, a bola está com o PMDB. Não é? E estando a bola com o PMDB, então o PMDB vai jogar. Não é? Então ficar ali ao lado da presidente Dilma não traria muito ganho, porque o cenário continuaria muito difícil. E pular fora talvez se coloque essa janela de oportunidade de governar o Brasil e tentar dar solução para isso. Faz sentido. Em termos de cálculo, não estamos discutindo moral aqui, estamos discutindo cálculo político. Em termos de cálculo, faz sentido. Agora, é um processo sempre muito difícil, porque da mesma forma como o PMDB é capaz de fazer esse cálculo, ele também é capaz de fazer o cálculo de que ele terá uma oposição, não é? Bem forte, bem consistente, a partir do momento bom que também não podemos deixar de esquecer que este PMDB é o mesmo que criou as condições iniciais, básicas, estruturais, para que quase um criminoso como Eduardo Cunha hoje fosse presidente da Câmara Federal, terceira autoridade da República. Então, é muito difícil fazer uma previsão. Agora, o que você está querendo dizer é o seguinte: o PMDB pode ser beneficiário de um processo cujo qual ele é cúmplice. Certo. É isso. Mas outra questão que se coloca é o seguinte: e o papel do Senado? Que pode não cumprir papel nenhum nesse primeiro processo, porque se o impeachment morre, ele morre na Câmara, pelo menos inicialmente. E o papel do Senado? Porque... Olha, no limite o papel do Senado é fundamental. Quer dizer, está no limite. Imagina que a Câmara aprove, não é? E portanto, é o Senado que vai decidir. Não é? Mas, antes disso, acho que tem um momento anterior que o Senado pode ter um papel muito importante. Imagina que a presidente Dilma convoca o Congresso e que ela tenha maioria na Câmara para aprovar o não recesso e a convocação extraordinária do Congresso. O Senado vai ter um papel importante, porque as duas casas precisam aprovar a convocação extraordinária. Então, o Senado ali pode já ser muito importante nessa questão de temos ou não temos convocação extraordinária. Não é? O que nós já discutimos aqui no começo da nossa conversa, essa questão da convocação extraordinária, ela é fundamental. É taticamente fundamental. Né? Então, o Senado já pode ter um papel ali. Agora, tem um detalhe, né, Márcio? A qualidade do Senado, e esse é um outro ponto também que nós precisamos analisar nesse processo histórico que nós vivemos. O que era o Senado antes? Né? O Senado é o lugar dos sêniores, né? com perdão aqui os sábios da tribo, né? Mas os sêniores, né? Com perdão da redundância, né? Os mais velhos, os mais experientes, etc. Tal. Então, chegar ao Senado, na verdade, era topo de carreira. O sujeito ele tinha sido vereador, ele tinha sido deputado estadual, prefeito, governador, deputado. Então, ele conhecia o Estado brasileiro e era senador. Né? E aí você tinha passado por tantos filtros, por uma vivência tão grande, que isso levava o Darcy Ribeiro a dizer que quando ele morresse ele não queria ir para o céu, ele queria continuar no Senado, não é? Porque era um lugar de fácil convívio e etc. Tal. Isso mudou no Senado, não é?
Você tem pessoas hoje que viram senadores sem essa vivência do Estado brasileiro, sem essa vivência, inclusive, da política como... Mínima até. Mínima. Os suplentes, então, não tem nenhuma. Né? E aí você pega os discursos hoje, na Câmara não tem mais discurso. Né? Os discursos na Câmara são horrorosos, etc. E tal. Mas no Senado eles existem e são mais radicalizados. E são mais consistentes lado a lado. Né? Se você pegar, só para pegar 2 pontos, você pegar lá o senador Caiado de um lado, o senador Lindenberg do outro, o pau come. Não é? Um grau de radicalidade forte, grande, que você não enxerga na Câmara. Na Câmara você não tem 2 personagens que subam à tribuna e que polarizam. Não é? Então não é um Senado, como nós sempre tivemos na história do Brasil, um Senado disposto ao diálogo e à conciliação. Não é? Você tem um Senado também diferente. Senado meio Câmara, né? É um Senado meio Câmara, porque a Câmara ela não se divide mais em alto clero e baixo clero. Você tem Baixo clero. na sua imensa maioria, o baixo clero. Tanto que o primus inter pares do baixo clero, que é o Eduardo Cunha, virou presidente da Câmara. Nós estamos nos aproximando no final da nossa entrevista. Eu gostaria de fazer perguntas com resposta sim ou não. De sorte que fique aqui... Você me permite o talvez também? Ou não? Bom, o talvez sempre é possível, talvez seja a palavra mais presente, né? Mas, só para ficar até um registro histórico aqui que nós estamos fazendo. O senhor acha que o processo de impeachment é legítimo, sim ou não? Da forma como ele foi conduzido e convocado pelo Eduardo Cunha, eu acho que não. A probabilidade de a presidente permanecer no governo ou ser grande ou é baixa? Eu acho que ela ainda é maior do que não permanecer, neste momento, olhando com olhos de hoje. Olhos de hoje. O senhor considera provável, ou vamos dizer, o não provável, ou em que medida seria provável nós aprofundarmos ainda mais a crise institucional brasileira? Eu acho que é plausível. A decisão do impeachment virá das ruas, como veio do Collor? Sempre vem. Sempre vem. Se houver impeachment, haverá ruas. Se houver rua, haverá impeachment. Se houver ruas, você terá uma definição. Nós não podemos imaginar que a rua, no Brasil dividido, ela seja igual às ruas do Collor. As ruas do Collor só existiam de um lado. Né? Collor fez um chamamento aos taxistas, às camisas verde e amarela, e todo mundo saiu às ruas de preto. Não é? Isso não seria assim hoje. Um chamamento da presidente Dilma pode não ter a dimensão que nós imaginávamos no passado que teria, mas ainda terá rua. Você já respondeu longamente essa pergunta, mas eu gostaria, como diz o Pedro, de sintetizar. O Brasil sai desse processo mais unido ou mais dividido? Qualquer que seja o resultado. No curto prazo, nós saímos mais divididos. Bom, vimos que o cenário é muito negativo, é um cenário muito instigante. O Carlos Mello aqui é uma pessoa que um cientista político que frequenta aqui o espaço, já deu várias entrevistas para a gente. Suspeito que essa é uma entrevista histórica, nós estamos vivendo um momento histórico aqui no Brasil. Gostaria de agradecer mais uma vez aqui a presença, José Márcio, e a gente volta na próxima semana.